Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, do versículo 54 até o versículo 56. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor. E dizia também à multidão: quando vedes as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Senhor, nós suplicamos a Tua bênção, Senhor, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, vem visitar o nosso coração nesta manhã. Vem, Senhor, abrir os nossos olhos para o tempo que estamos vivendo, ó Deus. Opera, Senhor, esta bênção no meio do Teu povo. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar? Meus irmãos, quando o Senhor Jesus, indagado certa vez, a respeito dos sinais que haveriam no fim dos tempos e da sua vinda, a primeira coisa que o Senhor Jesus colocou para os seus discípulos e também para nós, a sua igreja, isso está lá em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, é isso? Está lá, Jesus diz assim: cuidado que ninguém vos engane. Então, entre todas as coisas que aconteceriam, que o Senhor Jesus colocou e que nós estamos vendo cumprindo, o primeiro ou o principal é o engano. A primeira preocupação do Senhor Jesus com o seu povo foi: cuidado que ninguém vos engane. E o Senhor Jesus disse que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. E nós estamos vivendo esse período. Todas as coisas que o Senhor Jesus falou que aconteceria, nós somos testemunhas oculares, vivas dessas coisas. O Senhor Jesus falou de guerra. Quem não está sabendo das guerras? E não estamos falando somente das duas principais, mas diversos países em guerra, em conflito. O Senhor Jesus falou da fome. Talvez seja um dos principais temas atuais, é a fome. As pestes, nós acabamos de passar por uma mundial e já estamos vivendo outra, principalmente no nosso país. Essas coisas nós estamos vendo e às vezes nós nos preocupamos com isso e nós associamos essas coisas à volta do Senhor Jesus. Terremoto em tal lugar, a igreja alegra, o Senhor Jesus está voltando. Como pessoas, como homens, nós nos entristecemos com as perdas materiais e perdas de vida, mas como igreja, nós nos alegramos porque sabemos que todas as coisas estão se cumprindo e em breve veremos o nosso Senhor Jesus voltar. Mas o que é mais importante é o engano e que muitas vezes nós nos deixamos ser levados pelo engano que aí está, em nome de Cristo. Foi o que o Senhor Jesus disse: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E nós, como servos de Deus, muitas vezes estamos sendo levados ou nos deixamos levar por esses enganos. Quando nós estudamos as táticas de guerra, uma das principais táticas de guerra é o engano, ou o desvio do foco. O inimigo finge que está com seu exército atacando tal lugar, mas na verdade aquilo é um engano porque ele quer atacar do outro lado. Nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial. O engano leva então a defesa todo para aquele lado
e o lado que o inimigo realmente quer atacar está desguarnecido. Desviou o foco. E o adversário das nossas almas está em guerra conosco. Nós, servos de Deus, vivemos uma guerra a todo momento. E esta guerra terá o seu fim quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. Quando o Senhor Jesus chamar o nosso nome, aí nós poderemos dizer, nós vencemos. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós, nessa caminhada, não podemos desviar o nosso foco. O nosso foco é estar preparado para esse grande dia. Seja quando for, nós não sabemos, Deus o Pai sabe o dia que será. Seja quando o Senhor Jesus nos chamar individualmente, nós também não sabemos, Deus sabe o dia que Ele há de nos chamar. Seja de uma forma ou de outra, seja hoje ou seja daqui 30 anos, 20 anos, o que for, nós precisamos estar preparados e o nosso foco precisa estar em Cristo. Cuidado que ninguém vos engane. A palavra que nós lemos, o Senhor Jesus, Ele adverte a multidão. A multidão sabia muito bem olhar os tempos. Quando as nuvens vêm de tal lugar, nós sabemos, haverá chuva. Eu me lembro da minha mãe, quando começava a soprar muito do lado da montanha para cá, ela dizia, tira a roupa do varal porque vai chover. Ela já sabia. E às vezes tinha uma ventania, uma tempestade. No nosso caso, vinha do lado da Manesman, né? Quando vem para o lado da Manesman, não precisa preocupar porque não chove. As pessoas sabem olhar os tempos. Né? A chuva, quando nós vemos, vai chover. Né? Às vezes até pelo sol. Ela falou, esse sol é um sol de chuva. E logo em seguida vem a chuva. Mas e o tempo que nós estamos vivendo? Será que nós estamos sabendo discernir esse tempo? Esse tempo que está sendo contado para a volta do Senhor Jesus, para o encontro com o Senhor Jesus, será que nós estamos sabendo? O Senhor Jesus chama de hipócritas aqueles que conhecem os tempos, a meteorologia, sabe todas as coisas, mas está desapercebido quanto à volta do Senhor Jesus. Nós não podemos perder o nosso foco, precisamos estar centrados nisso. Hoje é muito comum nós acessarmos, né, os vídeos de pessoas talvez renomadas, conhecidas, ou talvez nem tanto, falando de tantas coisas do final. Há algum tempo atrás nós tínhamos aqui uma irmã que queria que eu pregasse a respeito do tigre da paz mundial. Não tinha um negócio desse aí há uns tempos atrás? Que um país ofertou lá, presenteou a ONU com esse tigre para ser colocado lá, e que era urgente que eu pregasse sobre o tigre, porque era o sinal do anticristo. Falei, minha irmã, não preocupe. Meus irmãos, não se preocupem, porque quando o anticristo vier, nós vamos saber. O anticristo, ele não vem escondido, para que nós necessitemos de alguém que tenha uma visão tão ampla, nos advertir, é o anticristo esse tigre. Logo em seguida, essa mesma irmã me procurou e falou, pastor, ela ouviu alguma coisa na internet por aí, e disse, pastor, você tem que pregar para a igreja que lá no céu nós vamos viver em cabanas. Minha irmã, como assim? Fala que nossa morada temporária é aqui, nós somos passageiros, é aqui. Quando nós lemos Hebreus 11, fala que Abraão, ele foi reputado como um homem de fé, porque mesmo morando na terra em que Deus havia prometido a ele, ele morou em cabanas como sendo algo temporário e esperava algo futuro, permanente. Nós esperamos algo permanente, então eu não posso tirar o meu foco da eternidade, de morar eternamente com Deus, porque eu ouvi uma palavra, uma mensagem, um vídeo de alguém. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, está sendo comum
se dizer por aí a respeito de uma explosão solar, que o Sol vai expelir uma massa coronária que vai atingir a Terra e o planeta inteiro ficará sem energia, consequentemente, sem internet, sem combustível. Nós ficaremos um tempo em escuro. E as pessoas começam agora a se preparar para esse dia, estocando pilhas, comprando velas. E o foco está sendo tirado. Nós começamos a dar muita atenção a essas notícias, a essas coisas, e esquecemos que o nosso foco é estar com Cristo. Esquecemos que, se nós ficarmos sem energia, Deus é a nossa luz. Não é isso que nós pregamos. Nós anunciamos, Deus é a luz. O Senhor Jesus disse, nós somos a luz do mundo. Nós pregamos isso. Agora nós não vivemos, porque o foco está sendo tirado. A nossa preocupação é um engano. Enquanto as pessoas estão anunciando as coisas que acontecerão, as coisas do sistema, da nova ordem mundial, um governo mundial. E eu não estou aqui dizendo que não acontecerá, mas eu estou aqui dizendo que o nosso foco não pode ser esse. Nós não podemos ficar focados nessas coisas. Enquanto nós focamos nessas coisas, nós esquecemos da palavra de Deus. Enquanto nós estamos preocupados com o vídeo de alguém que disse que nós precisamos comprar um lugar lá no monte, longe da cidade, para nós nos refugiarmos lá, e nós vamos criar galinha e nos alimentar dos ovos, nós vamos plantar verduras e nos alimentarmos daquilo ali, enquanto o foco está jogado ali, e isso é obra do adversário, isso é obra do inimigo das nossas almas, é desviar o foco do servo de Deus. Então nós vamos lá para a montanha, vamos ficar lá numa comunidade nossa. Por quanto tempo? Por quanto tempo nós vamos ter sustento? E depois que o povo que ficar na cidade souber que nós estamos lá e que lá nós temos alimento, o que vai acontecer? Será que o nosso foco precisa ser esse? Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. Então nós não podemos ficar firmados nisso. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos são proibidos de ver certas coisas, de assistir esses vídeos. Não estou dizendo que é pecado. Não estou falando isso não. Eu estou advertindo os irmãos como o Senhor Jesus nos advertiu. Cuidado que ninguém vos engane. E essas mensagens, essas coisas que estão aí sendo propagadas, estão vindo de pessoas, servos de Deus. Como o Senhor Jesus disse, muitos virão em meu nome. E as pessoas apontam até mesmo textos na palavra de Deus, muitos deles fora do seu contexto, para dizer que nós precisamos fazer tal coisa, estar focado em tal coisa. E enquanto isso o adversário, ele está ruindo as nossas defesas. Enquanto isso, a brecha no muro da intercessão está aberta. Enquanto nós focamos numa coisa, o inimigo está atingindo outra. Enquanto nós focamos em comprar um sítio longe da cidade, a nossa família está sendo destruída. Os nossos filhos estão sendo atacados. Nós precisamos tomar cuidado. Assim como Neemias, na construção, na reconstrução dos muros, ele dizia, em uma mão nós tínhamos a ferramenta, e na outra nós tínhamos a espada. Então nós temos que viver neste mundo, nós temos que trabalhar, nós podemos nos interagir dessas coisas, nós podemos tomar consciência dessas coisas, mas não podemos esquecer da espada, que é a palavra de Deus na nossa vida. Não podemos esquecer. Com uma mão nós fazíamos a obra, mas com a outra nós estávamos vigilantes. E muitas vezes na palavra de Deus somos advertidos, vigiai e orai. Não podemos deixar a nossa guarda desguarnecida.
Então a nossa vida é uma vida que precisa ser focada naquilo que realmente interessa para a vida eterna. Porque essa vida é passageira. Se nós construirmos um bunker, entrarmos ali para dentro, será passageiro. Um dia isso vai acabar. Um dia nós precisaremos sair dali. Um dia o Senhor Jesus virá e arrebatará aqueles que estão atentos. E se nós estivermos ali, poderemos não participar desse grande dia, porque o nosso foco foi desviado. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: desperta tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas vezes nós estamos vivendo entre os mortos. Estamos por aí buscando informações, buscando vídeos, e estamos esquecendo da vida que é o Senhor Jesus. Levanta de entre os mortos. Não podemos ficar entre os mortos. O Senhor Jesus, certa vez, Ele convida alguém a segui-lo, e essa pessoa diz: deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E o Senhor Jesus: deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vem e siga-me. Meus irmãos, nós precisamos deixar os mortos com os mortos. Quantas pessoas estão por aí, mortos para Deus, com o foco longe de Deus, estão vivendo entre os mortos, mas o Senhor Jesus nos chama: siga-me. E como nós devemos seguir o Senhor Jesus? De acordo com a sua palavra, Ele já deixou o caminho, Ele já deixou tudo, o caminho indicado para nós, para que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. A grande preocupação do Senhor Jesus com os seus discípulos não era que eles fugissem para a montanha. Embora o Senhor Jesus diz: aqueles que estiverem fora da cidade, não entrem na cidade. E aqueles que estiverem no campo, permaneçam no campo. Mas isso o Senhor Jesus estava dizendo para um tempo que já se passou. Jesus estava falando da invasão de Jerusalém. Mas quando Jesus fala a respeito da sua volta, Ele fala de uma forma diferente. Ele fala para ficar atentos. E Ele diz a tantas coisas que aconteceriam e que nós estamos vendo, nós temos notícia. São terremotos, são maremotos, são as coisas no céu. Nós estamos vivendo hoje uma calamidade no estado do Rio de Janeiro, de enchentes que há tempos atrás não aconteciam. E hoje acontece com frequência, terremotos com frequência. Essas coisas acontecendo, a palavra fala que o eixo da terra seria abalado. Nós já estamos vivendo o eixo da terra fora do seu local, estamos vendo todas essas coisas. E nós e os homens conseguem perceber essas coisas, conseguem ver os tempos e dizem: ó, a terra saiu fora do eixo. Então, essas coisas que os homens veem, mas não prestam atenção naquilo que é o principal, foi o primeiro ponto que Jesus colocou, que foi o engano. Tática de guerra do adversário. Enquanto nós estamos focados no engano e achando que é em nome de Cristo, as outras coisas estão sendo destruídas na nossa vida. E a consequência é a morte. Há algum tempo atrás eu recebi uma ligação de uma senhora que queria congregar conosco. Mas ela só viria se nós tivéssemos um local fora da cidade, fora dos grandes centros. Eu falei: ô, minha irmã, então infelizmente nós não temos esse local. E não é a nossa preocupação esse local. Se a palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos e mortos, seja onde for, meu irmão, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Isso foi o Senhor Jesus que disse: e vós serão perseguidos e mortos. A
palavra do Senhor Jesus, ela não volta vazia. O seu povo será perseguido, muitos serão mortos, seja onde for, seja dentro de um bunker, seja lá na montanha, seja lá no meio da floresta amazônica. O povo de Deus será perseguido e morto. Isso que o Senhor Jesus disse. Como nós vamos fugir da palavra de Deus? Como nós vamos criar uma comunidade que está imune ao que o Senhor Jesus disse que aconteceria? Meus irmãos, o nosso foco precisa estar firmado no Senhor Jesus. Paulo, ele diz, eu, esquecendo as coisas que para trás ficam, né, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Um dia nós somos chamados, vocacionados pelo soberano, pelo Rei do Universo, chamou a cada um de nós e nos deu um alvo a alcançar, nos deu um objetivo, colocou um objetivo na nossa vida. Nós não estamos aqui brincando de ser evangélicos, nós estamos aqui porque nós temos um objetivo a alcançar. Eu falo isso por mim, só estou aqui porque eu estou de olho lá nas mansões celestiais. Se não fosse por isso, eu estaria em outro lugar. Então o nosso objetivo, o objetivo que Deus colocou em nós, nos vocacionou para esse objetivo maior, ele precisa estar vivo. E nós precisamos responder a nós mesmos a cada momento, onde está o seu objetivo? Onde está o seu tesouro, né? Como diz o Senhor Jesus, o meu tesouro está no céu. Então ali estará também o meu coração. O meu coração, o coração da igreja, está no céu ao lado do Senhor Jesus. Então toda a nossa vida é focada nisso e não podemos desviar o nosso foco. Quando nós virmos essas coisas por aí, pessoas cheias de credibilidade, homens de Deus, mas que muitas vezes são usados pelo adversário para desviar o foco, porque o adversário ele é astuto, enganador. A palavra fala que ele mente desde o início. Então nós não podemos ficar focados nisso. Essas coisas que chegam até nós e normalmente são compartilhados. Os vídeos, quando falam do final dos tempos, você pode olhar lá embaixo quantas visualizações tem. Milhões e milhões de visualizações. Mas os vídeos que falam de arrependimento, de uma vida transformada para encontrar com o Senhor, são poucas visualizações. Os vídeos que falam de política, e não estou dizendo que nós temos que ser alienados a isso, nós precisamos sim estar atentos à política, a essas coisas, mas não pode ser nosso foco principal, nosso objetivo principal. Há um tempo atrás, no período da eleição, eu gravei um vídeo curto, né? Esse vídeo é o que tem mais visualizações no nosso canal. 3, 4 vezes mais. Falando de política, falando de eleição. Mas os nossos vídeos, né, e os vídeos também dos irmãos, né, que falam a respeito de uma transformação de vida, que fala a respeito da busca pelo Senhor Jesus, em andar nos caminhos do Senhor, esses não têm interesse. Porque no mundo o foco é outro. Estão vivendo um engano que o Senhor Jesus nos advertiu a respeito. A primeira coisa é a mais importante. Cuidado que ninguém vos engane. Estejam preparados sempre. Seja qual for o momento, meus irmãos, estejam preparados. E nós nos preparamos na palavra de Deus, na meditação,
E eu digo aqui que é muito importante a meditação. A palavra de Deus nunca nos orientou a ler a Bíblia. Essa semana eu estava com meu filho no carro e ele viu uma placa, leia a Bíblia. Aí para puxar uma conversa, né? Eu falei, ó, esse pessoal tá doido. Ele falou, por quê, pai? Não é para ler a Bíblia, não? Eu falei, não. Lógico que não é para ler Bíblia. Bíblia é um livro para você meditar. Bíblia não é um livro para você ler, isso não é um romance, não é um livro de histórias. A Bíblia é feita para meditar. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É claro que para você meditar você precisa ler, mas ler não é o final. O final é a meditação, é você viver aquilo que você leu, é praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina a praticar. E a palavra de Deus nessa manhã para nós é isso. Meus irmãos, cuidado que ninguém vos engane. É o primeiro ponto que o Senhor Jesus colocou a respeito da sua vinda. E aqueles que conhecem todas as coisas, que veem as guerras, os terremotos, as pestes, a fome, vê isso crescendo no mundo, mas não percebe o tempo que está vivendo diante de Deus. Esses o Senhor Jesus chama de hipócritas. E nós estamos falando, muitas vezes, aqueles que estão dentro das igrejas, sabem tudo da política, sabem tudo dos acontecimentos, estão antenados, né? Como dizem, né? Antigamente era isso, hoje eu nem sei se é assim mais, né? As pessoas que sabiam de tudo estão antenados, né? Tem uma anteninha lá, tudo que vem por aí eles estão captando. Mas estão desapercebidos quanto à volta do Senhor Jesus, quanto ao tempo que estão vivendo. A esses o Senhor Jesus chama de loucos. Quando não estão percebendo o tempo que está vivendo, o Senhor Jesus chama de loucos e de hipócritas. Que seja esse o nosso cuidado, estar sempre com o nosso foco na volta do Senhor Jesus, ou no encontro com o Senhor Jesus, seja na sua volta, ou seja, quando o Senhor Jesus nos chamar, individualmente. Nenhum nem outro nós não sabemos quando será. Sabemos que pode ser a qualquer momento, tanto um quanto o outro. Há pouco tempo, nós tivemos a partida de um pastor, muito alegre, durante uma reunião, fez a oração final da reunião e deu a Deus toda a glória e partiu. Sem nenhum indício, sem enfermidade, partiu para o Senhor o chamou. E nós que estamos aqui, a única certeza que nós temos é que nós vamos encontrar com o Senhor. Cuidado que ninguém vos engane. Estejam preparados. Não sejamos hipócritas como a multidão que percebe os tempos, que vê as coisas acontecendo e tenta se preparar para esse tempo e não se prepara para encontrar com o Senhor. Quando o profeta Isaías é enviado ao rei Ezequias, ele diz, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí fica uma expressão meio redundante, né? Toda pessoa que morre não vive. Mas Deus fala bem claro, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. O que Deus estava falando para o rei naquele momento? Se você morrer nesta vida e a sua casa, o templo espiritual, não estiver em ordem, meu irmão, você não terá a vida eterna. Porque morrerás aqui nesta vida e não terás vida eterna. Era a situação que o rei vivia naquele momento. Embora fosse um rei que, durante todo o seu reinado, ele estivesse sempre buscando fazer a vontade de Deus, restaurou o templo, acabou com a idolatria, com grande parte da idolatria,
mas no momento que ele estava vivendo, naquele momento em que o profeta foi enviado a ele. Se ele partisse naquele momento, ele não estaria com o Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos estar atentos, fugir do engano, para que nós possamos ter vida eterna com o nosso Deus. A única certeza que nós temos, nós teremos um encontro com o Senhor. Todos nós passaremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados pela nossa vida, pelos nossos atos, pelas nossas palavras e, por que não dizer, até mesmo pelos nossos pensamentos, porque Deus sonda e conhece o intento do nosso coração. Palavra de Deus para nós: cuidado que ninguém vos engane. Não sejamos hipócritas, mas que estejamos sempre com o nosso objetivo, nosso alvo principal é encontrar com o Senhor nosso Deus. E que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.